Tá? Ó. Começar essa aula, para variar, né? Com a seguinte definição. Seja f de A em B uma função. Como eu disse, ao dizer isso, eu estou afirmando que A e B são conjuntos, né? E f de A e B é uma função. O gráfico de f, é um conjunto denotado por G de f, G índice f, tá? Gráfico de f, e dado por... Ó, quem é o gráfico de f? É o conjunto dos pontos da forma xy, onde x pertence a A, tá? É o conjunto dos pontos xy, onde x pertence a A e y é igual a f de x. Tá? Entendeu? Entenderam quem é o gráfico de f? É o conjunto dos pontos da forma xy, onde x está em A e y é igual a f de x. Bem, se y é f de x, y está onde? Em B. Então, o gráfico de f é um subconjunto, tá? Daí, dessa definição. Daí, automaticamente, o gráfico de uma função f é um subconjunto do produto cartesiano AB. Perceba você que o gráfico de f é a relação subjacente à função. Toda função de A em B é o quê? É uma relação de A em B que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Isso é uma função. Então, uma função é uma relação. E o que é uma relação? É um subconjunto do produto cartesiano, que é exatamente isso aqui. Ou seja, o gráfico de uma função é a relação subjacente a essa função. Entendido? Porque eu defini para você. Você tem uma relação de A em B. O que é uma relação de A em B? É qualquer subconjunto de A cartesiano B. E aí você tem uma lei que associa elementos de A elementos de B, para formar os pares ordenados de A cartesiano B. E o que é uma função? É uma relação de A em B que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Tá certo? Que a cada elemento de A associa um único elemento de B. Ou associa cada elemento de A ao único elemento de B. E o gráfico, do jeito como está definido, é exatamente a relação. A relação subjacente à função. Então você tem, tá? Bem, suponha que vocês têm só a definição de função, não tem a definição de relação. Está aí a definição de gráfico. Tá? Ou seja, o gráfico, tá? Assim, daí o gráfico de f e o gráfico de f pode ser escrito também de outra forma. O gráfico de f, você pode escrever só assim, ó. Porque isso aqui é definição. Isso é definição, certo? Então, o gráfico de f pode ser visto como um conjunto de todos os pares ordenados da forma x f de x, com x pertencente a A. Mesma coisa, tá? É a mesma coisa, tá? Então, exemplo. Seja
F, tá? Desse conjunto aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, tá? Em Z, tá? A função dada por f de x igual a quê? A 2x mais 1, qualquer que seja x pertencente ao domínio de f. Quem é o domínio de f? Ó, aqui. O domínio de f já está dado. Então, daí, quem é o gráfico de f? Quem é o gráfico de f? O gráfico de f é o conjunto formado por cada par da forma xf de x. Então, quem é o primeiro par desse gráfico? Quem é? 0, f de 0. Quem é f de 0? 1. Veja que a função está bem definida. Por quê? Porque a imagem de cada inteiro desse conjunto é o seu dobro mais 1. E o dobro de todo número inteiro é o número inteiro somado com 1 da outro número inteiro. Portanto, a função está bem definida. Então, o primeiro ponto do gráfico é o 0, 1. O segundo ponto do gráfico, quem é? 1? 3. O terceiro ponto do gráfico, 2. 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. O terceiro ponto, 3. Quê? 7. E o último ponto? 4, 9. Perceba você que sempre há uma correspondência. Perceba você que para toda função há uma correspondência bionívoca. Há uma correspondência bionívoca entre o domínio da função e o seu gráfico. Isto é, a cada elemento do domínio corresponde um par ordenado no gráfico e reciprocamente. Cada par ordenado do gráfico corresponde a um ponto da função. E a relação está aqui. É que leva x no domínio no par x, f de x. Então, há uma abjeção, tá? Há uma abjeção do domínio da função no seu gráfico, tá? Há uma abjeção, uma função objetiva. Bem, tá? Eu chamo de gráfico esse conjunto, mas a palavra gráfico remete você a desenho, não remete? Você pensa numa coisa visual, né? Um desenho. Por que isso? Bem, remete, mas gráfico de uma função é a relação subjacente a ela, ou seja, é esse conjunto. Isso é o gráfico, tá? No entanto, você pode, para uma função de variável real e de valor real, veja, essa definição aqui diz respeito à função de um conjunto A qualquer, num conjunto B qualquer. E você tem, ainda assim, o conceito de gráfico. Entretanto, quando você tem uma função f, função do cálculo, de variável real e de valor real, você pode pensar em esboçar esse gráfico. E onde é que você vai esboçar esse gráfico? Tá? Observe. Então, vejamos. Eu preciso do conceito de plano cartesiano. O que é o plano para esboçar o gráfico de uma função. Veja bem, ó, já tem o gráfico, toda função tem o seu gráfico. O passo seguinte é esboçar esse gráfico, é fazer um desenho desse gráfico, uma representação desse gráfico no plano cartesiano. E o que é o plano cartesiano? O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano consiste no seguinte: o que é a reta numérica? Quer dizer, o que é uma reta numérica? Não existe a reta numérica, existe uma reta numérica, porque existem infinitas retas. E o que é uma reta numérica? É você pegar uma reta, nessa reta escolher um ponto para estar associado ao número 0, escolher um ponto para estar associado ao número 1,
E com isso você dá sentido à reta e marca todos os números reais nessa reta. Aí você tem uma reta numerada, uma reta numérica. De forma que a cada número real está associado um ponto da reta e, reciprocamente, a cada ponto da reta está associado um único número real. Essa correspondência é única. Tá? Bem, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, o que é um plano cartesiano, né? Um plano cartesiano, você tem o seguinte, você tem o plano, você tem o plano não, você tem um plano, por exemplo, suponha que o plano seja representado aqui pela luz, seja o plano suporte dessa luz. Então você tem um plano π, aí nesse plano π, você traça duas retas perpendiculares. Uma perpendicular à outra, isto é, formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ou π sobre 2 radianos. Radianos é uma coisa que você vai ver aqui. Aí você, a cada reta dessa, você faz com que a origem, a interseção, esteja associado ao zero. Nessa reta aqui, o zero, o número real zero vai estar associado à interseção, e nessa reta aqui, o número zero vai estar associado à interseção. Ou seja, o ponto associado ao zero nas duas retas é esse ponto aqui. Aí você escolhe em cada uma dessas retas, tá, um ponto para estar associado a quem? Ao número real 1. Então você escolhe um ponto aqui para estar associado ao número real 1. E escolhe um ponto aqui para estar associado ao número real 1 também. E escolhe esses dois pontos de modo que, tá certo? De modo que você tem o plano euclidiano. O que é o plano euclidiano? Você escolhe de modo que essa distância, esse segmento aqui, seja congruente a esse. Porque aí vai valer a fórmula da distância, pelo teorema de Pitágoras. Agora eu vou explicar. Então você tem o plano cartesiano, mas você quer não só que seja um cartesiano, quer que seja um plano euclidiano, tá? Então você associa um ponto escolhe um ponto para estar associado a um nessa reta, um ponto para estar associado a um na outra, de modo que esses comprimentos sejam iguais, pois assim vai valer a fórmula da distância que nós veremos depois. E aí está dado um sentido a uma reta, está dado um sentido a outra. Convenciona escolher uma das retas como sendo a reta das abscissas e a outra reta é chamada reta das ordenadas. O que quer dizer esse nome abscissa ordenada? Qual o sentido dessa palavra, abscissa ordenada? É que ao fazer isso, dado qualquer ponto do plano, a esse ponto estão associados dois números. Geralmente você diz que esse eixo é o eixo X, a abscissa vai eixo X, esse eixo será o eixo Y. E aí, dado qualquer ponto do plano, P, a esse ponto estão associados dois números. Que números? Você, por esse ponto, baixa uma perpendicular a essa reta, que é a reta das abscissas, ou seja, traça por esse ponto a reta paralela a esse eixo, que só existe uma, porque um dos axiomas de Euclides qual é? Dado um ponto fora de uma reta, por esse ponto, no plano, no mesmo plano, tá? O meu universo aqui é um plano. Dado o ponto P desse plano, por essa reta passa uma única reta paralela a uma reta dada. Então, se a reta dada é o eixo Y, só passa uma reta paralela a essa. Outra forma de escrever é, dado uma reta e um ponto do plano, por esse ponto passa uma única reta paralela a essa perpendicular a essa reta dada. Então, passando por esse ponto, só há uma reta, tá? Há somente uma reta perpendicular a essa reta dada. Aí essa reta, ela intersecta, essa reta passando pelo ponto P, intersecta essa reta aqui, a reta das abscissas, num certo ponto, que tem uma abscissa. Quem é a abscissa?
é o número real associado a esse ponto, tá? Que é o x, que eu vou chamar de x índice P. Então, x índice P é a abscissa do ponto P. Com relação a essa reta aqui, que é o eixo das ordenadas, há uma única reta passando por esse ponto, perpendicular a essa segunda reta aqui, tá? Só há uma, chegando aqui formando um ângulo de 90 graus. Aí esse ponto aqui, ele nessa segunda reta, ele tem uma abscissa também. Só que essa abscissa convenciona chamar de ordenada do ponto, tá? Ele tem uma abscissa, tá? É o número real que é a abscissa, numa reta numérica. É o número real associado ao ponto, pela correspondência que eu já falei. Só que nesse caso você diz que essa abscissa é a ordenada do ponto. Que a abscissa do ponto é esse. Esse é a ordenada, que você chama de y índice P. E aí, esse ponto, com esta construção geométrica, ele está associado somente ao par ordenado XP e YP. Você concorda? Tá certo? De fato, cada ponto, se você pegar um ponto aqui do plano, de novo, por esse ponto passa uma única reta perpendicular à reta das ordenadas, ao eixo das ordenadas, e passa uma única reta perpendicular a essa reta, que é a reta das abscissas. Tá? Aí, a interseção aqui da reta que existe com o eixo das abscissas, ou a reta das abscissas, tem uma abscissa, XQ, e esse ponto aqui tem também uma abscissa, YP. A abscissa de um ponto é o número real a ele associado, tá? YQ, desculpa. YQ. Só que esse número é chamado de abscissa do ponto e esse aqui é chamado de ordenada do ponto. Então, cada ponto está associado dessa forma, construído dessa forma, a um único par de números reais. Esse par de números reais é o que nós chamamos de par das coordenadas cartesianas do ponto. Par das coordenadas cartesianas do ponto. Aí você atrapalha a gramática e diz que o par, tá certo? O par são, né? Muita gente diz, o par são as coordenadas do ponto. Não, rigorosamente falando, o ponto está associado ao quê? A um par. Par de quê? Par de coordenadas do ponto, tá? Abscissa ordenada. Mas simplesmente eu também digo, o ponto, quem é o ponto? As coordenadas do ponto. Tá? A gente atropela a gramática e diz isso, mas tudo bem. Só que tem uma recíproca. Olha, com essa construção, eu associo cada ponto do plano cartesiano, do plano euclidiano, porque esse segmento é o mesmo comprimento desse. Eu associo cada ponto desse plano cartesiano dessa forma ao único par de números reais. Tá? Eu podia chegar e dizer aqui que o 1 seria esse ponto aqui. Mas aí esse segmento seria diferente desse, não ia valer a fórmula da distância, tá? Como a gente costuma, tinha que fazer uma correção aí. Mas, então a gente escolhe esse segmento igual a esse, beleza. Só que a recíproca, vale uma recíproca, qual é? No mesmo plano, você tem, tá? No mesmo plano, você tem a associação que eu disse, o 0 e o 1, tá? Isso aqui esse ponto é a origem, não boto nada, tá? Vamos ver se é o 0. Se você tem um par de números reais, x0, y0, tá? Admita que o x0 seja positivo, tá aqui. x0. Tá? Senta.